Microbiologia, leitura do livro capítulo 13 sobre vírus, viroides e prions. Meu nome é Sara, estudante de Tecnologia em Alimentos. Os vírus são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico e não se multiplicam fora de suas células hospedeiras. Por isso, embora as doenças causadas por vírus não sejam uma novidade, as partículas virais não puderam ser estudadas até o século XX. Em 1886, o químico holandês Rudolf Meyer demonstrou que a doença do mosaico do tabaco, DMT, era transmissível de uma planta doente para uma planta sadia. Em 1892, em uma tentativa de isolar a causa da DMT, o bacteriologista russo Dmitry Yerkes filtrou a seiva de plantas doentes em filtros de porcelana construídos para reter bactérias. Ele esperava encontrar o micróbio preso ao filtro. Ao contrário, constatou que o agente infeccioso havia passado através dos diminutos poros do filtro. Quando ele injetou o fluido filtrado em plantas sadias, elas contraíram a doença. A primeira doença humana associada com um agente filtrável foi a febre amarela. Os avanços nas técnicas de biologia molecular nos anos de 1980 e 1990 permitiram a identificação de vários novos vírus, incluindo o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e o coronavírus associado à síndrome respiratória aguda severa, SARS. O vírus israelense da ralícia aguda tornou-se uma preocupação em 2006, quando dizimou cerca de 90% das abelhas polinizadas em algumas colmeias norte-americanas. Este novo vírus foi identificado pela primeira vez em Israel em 2002 e parece circular nos Estados Unidos desde então. Doenças causadas por esse vírus serão discutidas na parte 4. Nesse capítulo, iremos estudar a biologia dos vírus. Características gerais dos vírus. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então estes agentes infecciosos como um fluido contagioso, do latim contagium vivum fluidum. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever estes agentes filtráveis. Todavia, a natureza dos vírus permaneceu obscura até 1935, quando Eldel Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível pela primeira vez o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com um vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente da mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividades o tempo todo. Como são inerentes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro das células hospedeiras. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecções e doenças, assim como bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou micro-organismo muito simples. Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos, filtráveis e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para se multiplicarem.
Entretanto, essas duas propriedades são compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas rictícias. Os vírus e as bactérias são comparados na tabela 13.1. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e aos mecanismos de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, contém um invólucro proteico que envolve o ácido nucleico, multiplicam-se no interior de células vivas utilizando a máquina de síntese celular, induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência do ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinaria metabólica das células hospedeiras para sua multiplicação. Esse fato é considerável importância média para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas interferentes na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo por isso demasiadamente tóxica para uso clínico. Espectro de hospedeiro. O espectro de hospedeiros é um vírus que consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos e bactérias. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos específicos de células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécies, expandindo assim seu espectro de hospedeiro. Um exemplo é descrito no quadro da página 370. Nesse capítulo, iremos nos preocupar principalmente com os vírus que infectam seres humanos e bactérias. Os vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. O espectro de hospedeiros de um vírus é determinado pela exigência viral quando a sua ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celulares do hospedeiro em potencial necessários para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como ligações de oxigênio. A combinação de muitos sítios de ligação repetores resulta em uma forte associação entre as células hospedeiras e o vírus. Para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede celular hospedeira. Em outros casos, faz parte das fimbrias ou das flagelos. No caso de vírus animais, os receptores estão na membrana plasmática das células hospedeiras. A possibilidade de utilização do vírus para tratamento de doenças é intrigante por causa de seu estreito aspecto de hospedeiros e sua capacidade de matar a célula hospedeira. A ideia de uma fagoterapia utilizando bacteriófagos para tratar infecções bacterianas já existe há cerca de 100 anos. Avanços recentes no entendimento das interações vírus-hospedeiros têm possibilitado novos estudos no campo da fagoterapia. Infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante a década de 1920 sugeriram que o vírus podem ter atividades antitumorais. Estes vírus destruidores de tumor ou oncolíticos podem seletivamente infectar e matar células tumorais ou induzir uma resposta imune contra essas células. Alguns vírus infectam de forma natural as células tumorais e outros podem ser modificados geneticamente para infectá-las.
Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus em cólicos e a segurança do uso da terapia viral. Tamanho do vírus. O tamanho do viral é determinado com o auxílio de microscopia eletrônica. Vírus diferentes variam consideravelmente em tamanho. Apesar da maioria deles ser um pouco menor que as bactérias, alguns dos maiores vírus, como o da vacínia, são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas, como Mycoplasma, Rickettsia e Chlamydia. Os comprimentos dos vírus variam de cerca de 20 a 1000 milímetros. Influenza cruzando a barreira de espécies. O vírus da gripe ou influenza tipo A é encontrado em vários animais diferentes, incluindo porcos, baleias, cavalos e focas. Algumas vezes o vírus influenza A detectado em uma espécie animal pode cruzar a barreira da espécie e causar doenças em outra espécie. Por exemplo, até 1998, somente o subtipo H1N1 era encontrado nas populações de porcos nos Estados Unidos. Em 1998, o subtipo H3N2, proveniente de seres humanos, foi introduzido na população de porcos e causou doenças disseminadas no rebanho de suínos. Os subtipos diferem por causa de certas proteínas localizadas na superfície do vírus, as proteínas hemaglutinina HA e a neuraminidase NA. Existem 16 subtipos diferentes de HA e 9 tipos diferentes de NA, do vírus influenza tipo A. Como diferentes combinações de proteínas H e N são possíveis? Cada combinação corresponde a um subtipo diferente. Quando falamos de vírus influenza humano, nos referimos àqueles subtipos amplamente disseminados entre seres humanos. Existem somente 3 subtipos conhecidos de vírus influenza humano: H1N1, H1N2 e H3N2. O que existe de diferente nos vírus da tabela A? Esses subtipos ocorrem principalmente em aves. Os vírus que causam a influenza aviária em geral não infectam os seres humanos, mas podem ser transmitidos aos seres humanos diretamente das aves ou de ambientes contaminados por elas, ou através de um hospedeiro intermediário. Como o porco, os porcos são transmissores importantes, pois podem ser infectados com os vírus influenza humano e avários. O genoma do vírus influenza é composto por 8 segmentos. Um genoma segmentado permite rearranjo dos genes virais e a criação de novo vírus influenza. As partículas virais de 2 espécies diferentes infectarem a mesma pessoa ou animal. A transmissão pessoa-pessoa não é infectativa. Todos os casos da tabela A podem ser atribuídos a sustos em aves domésticas, exceto um caso notável de possível transmissão de uma filha para sua mãe. Em quais continentes ocorrem casos de infecções por H5N1? Em humanos? Durante o século XX, o surgimento de novos subtipos de influenza A causou 3 pandemias, todas disseminadas ao redor do mundo. Em um intervalo de 1 ano após terem sido detectadas pela primeira vez, é provável que alguns segmentos de genoma desses subtipos de influenza A tenham se originado das aves. Muitos cientistas acreditam que o ocorrência de uma próxima pandemia de influenza é apenas uma questão de tempo. Estrutura viral. Um vírus é uma partícula viral completa e infecciosa, composta por um ácido nucleico envolto por uma cobertura de proteína que o protege do ambiente e serve como um veículo de transmissão de células hospedeiras para outra. Os vírus são classificados de acordo com as diferenças na estrutura desses envoltórios. Ácido nucleico.
Ao contrário das células procariocas e eucariocas, nas quais o DNA é sempre material genético principal, o RNA possui um papel auxiliar. Os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, mas nunca ambos. Os ácidos nucleicos dos vírus podem ser de fita simples ou dupla. Assim, existem vírus com DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla e RNA de fita simples. Dependendo do vírus, o ácido nucleico pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, o ácido nucleico é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico viral em relação à porcentagem de proteína é cerca de 1% no caso do vírus influenza e de cerca de 50% para certos bacteriófagos. A quantidade total de ácido nucleico varia de poucos milhares de nucleotídeos até 250 mil nucleotídeos. Capsídio e envelope. O ácido nucleico dos vírus é protegido por um envoltório proteico chamado de capsídio. A estrutura do capsídio é determinada basicamente pelo genoma viral e constitui a maior parte da massa viral, especialmente em partículas pequenas. Cada capsídio é composto por subunidades proteicas chamadas de capsômeros. Em alguns vírus, as proteínas que compõem os capsômeros são de um único tipo. Em outros, vários tipos de proteínas podem estar presentes. O capsômetro, em geral, são visíveis nas microfotografias eletrônicas. A organização dos capsômetros é característica para cada um tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídio é coberto por um envelope, que normalmente consiste em uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. Alguns vírus animais são libertados da célula hospedeira por um processo de extrusão, no qual a partícula é envolvida por uma camada de membrana plasmática celular que passa a constituir o envelope viral. Em muitos casos, o envelope contém proteína modificada pelo genoma viral juntamente com materiais derivados de componentes normais da célula hospedeira. Dependendo do vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas, constituídas por complexos carboidratos, proteína, que se projetam das superfícies do envelope. Alguns vírus se ligam à sua superfície da célula hospedeira através de espículas que são tão características de muitos vírus que são usadas da sua identificação. A capacidade de determinados vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritócitos está associada à presença das espículas. Esses vírus se ligam ao eritócito, formando ponte entre elas. A agregação resultante é chamada de hemaglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujo capsídio não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Nesse caso, o capsídio protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleases presentes no fluido biológico e promove a ligação da partícula às células suscetíveis. Quando um hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos. Essa interação entre os anticorpos do hospedeiro e as proteínas virais inativa o vírus e interrompe a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, pois os genes que codificam as proteínas vazias de superfície sofrem mutações. A progenie dos vírus mutantes possui proteínas de superfície alteradas, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. Os vírus da gripe frequentemente sofrem alterações em suas espículas, sendo por essa razão que se contrai a gripe mais uma vez. Apesar de termos produzido anticorpos contra um subtipo de vírus da gripe, este pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos morfológicos diferentes com base na arquitetura do capsídio. A estrutura do capsídio tem sido elucidada por microscopia eletrônica e uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x.
Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cíndrico e oco com estruturas helicoidal. Os vírus que causam raiva e febre hemorrágica são helicoidais. Vírus poliídricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliídricos ou capsídeos. A maioria dos vírus poliídricos tem a forma de um icoedro, um poliedro regular com 20 faces triangulares e 12 verticais. Os capsômetros de cada face formam um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus polídrico com a forma de um icoedro. O poliovírus também é icosaédrico. Vírus envelopados. Como mencionado anteriormente, o capsídeo em alguns vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente inféricos. Os vírus helicoidais e os poliédricos envoltos por um envelope são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliédricos envelopados. Um exemplo de vírus helicoidal envelopado é o vírus influenza. O vírus do herpes é um exemplo de vírus poliédricos envelopado. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complicadas e são denominados vírus complexos. Um bacteriófago é um exemplo de um vírus complexo. Alguns bacteriófagos possuem capsídeos com estruturas adicionais aderidas. Nesta figura, anote que o capsídeo hipolítico e bainha é helicoidal. A cabeça contém genoma viral. Mais adiante, nesse capítulo, serão descritas as funções de outras estruturas, como a bainha, as fibras da cauda, a placa e o pino. Os poxvírus são outros exemplos de vírus complexos que não possuem capsídeos claramente definidos, mas apresentam várias coberturas ao redor do genoma viral. Taxonomia dos vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxônicas para plantas, animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nos auxiliar a organizar e entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base a sintomatologia, como as doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas não é aceitável cientificamente, porque o mesmo vírus pode causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começam a tratar do problema da taxonomia viral em 1976, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral, CITV. Desde então, o CITV tem agrupado os vírus em família com base de 1 no tipo de ácido nucleico viral, e 2 na estratégia de respiração, e 3 na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as familiares de vírus recebem o sufixo viridae e as ordens o sufixo -ales. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados das seguintes maneiras: família Herpesviridae, gênero Supervírus, vírus do herpes humano tipo 2. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética e ao mesmo núcleo ecológico, espectro de hospedeiros. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus. Dessa forma, as espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e as subespécies não designadas com um número HIV. Apresenta um resumo para a classificação dos vírus que infectam seres humanos. Isolamento, cultivo e identificação de vírus.
O fato de os vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula viva complica a detecção, a qualificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meio de culturas quimicamente sintéticos, devendo estar obrigatoriamente associados às células vivas. As plantas e os animais são de manutenção difícil e dispendiosa, e os vírus patogênicos que se multiplicam somente em primatas superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas multiplicam-se mais facilmente em culturas bacterianas. Essa é uma razão pela qual a maior parte do nosso conhecimento sobre a multiplicação viral provém no estudo dos bacteriófagos, o cultivo de bacteriófagos em laboratório. Os bacteriófagos podem se multiplicar tanto em culturas bacterianas, em meio líquido, em suspensão, quanto em meio sólido. O meio sólido torna possível o uso do método da contagem da planta, DELISE, para a detecção e qualificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriófagos é misturada com a bactéria em H fundido. O H contendo a mistura de bacteriófagos, a bactéria é então colocada em uma placa de Petri contendo uma camada de meio de cultura com agário mais duro. A mistura vírus-bactéria se solidifica formando uma camada com a espessura aproximada de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus que infectarão as bactérias adjacentes de por uma vez, produzindo novos vírus. Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas nas proximidades da infecção inicial são destruídas. Isso leva à produção de um determinado número de zonas claras ou placas de Lise, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agário. Enquanto as placas são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri e que não foram infeccionadas continuam se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde teoricamente a única partícula viral da sua suspensão original. Dessa forma, a concentração das suas suspensões virais, medida pelo número de placas formadas em geral, é dada em unidades formadas de placas UFPS. O cultivo de vírus animais em laboratório. Em laboratório, geralmente são utilizados 3 métodos para cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos embrionários e culturas celulares. Em animais vivos, alguns vírus só podem ser cultivados em animais como camundongos, coelhos e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar a resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais. É observado quando há o aparecimento de sinais de doença ou é sacrificado para que seus tecidos possam ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais ou se multiplicam, mas não causam doenças aparentes. A falta de modelos animais naturais para os vírus da AIDS tem tornando mais lento o nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido os testes de drogas que inibam a multiplicação do vírus em vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma subespécie do HIV, mas como não apresentam sintomas da doença, não podem ser usados no estudo dos efeitos da multiplicação viral ou no tratamento de doenças. Vacinas contra a AIDS então sendo estudadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para se determinar sua eficácia. Em 1986 foi descrita uma aidsemia, uma doença da imunodeficiência em macacos verdes, seguida da descrição em 1987 de uma AIDS felina, uma doença da imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por lentivírus proximamente relacionados ao HIV
que se desenvolve em poucos meses, constituindo assim um modelo para se estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, foi desenvolvido um método para a inoculação de camundongos com HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes exertados para a produção de células T e gama-globulina humanas. Os camundongos constituem um modelo confiável para o estudo da replicação viral, embora não seja um modelo adequado para o desenvolvimento de vacinas. Em ovos embrionados. Para vírus capazes de se multiplicar em ovos embrionários, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionado, e uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido suspeito de conter vírus é injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e o vírus também pode ser injetado próximo da membrana mais adequada à sua multiplicação. A multiplicação viral se manifesta pela morte do embrião, por danos às células embrionárias ou pela formação de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi um dos mais utilizados para o isolamento e a multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. É por isso que poderão nos perguntar antes de sermos vacinados se somos alérgicos a ovo, pois proteínas do ovo podem estar presentes nessas preparações de vacinas. Em culturas de células. A cultura de células tem substituído os ovos embrionários como meio de cultivo preferido para muitos vírus. As culturas de células consistem em células que dividem em meio de cultura em laboratório, e é conveniente trabalhar com cultivos celulares do que com animais ou ovos embrionados, pois em geral os cultivos constituem coleção mais homogêneas de células e podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se reproduzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa a sua destruição à medida que os vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada efeito cipotático, SCP, ilustrando na figura. O SCP pode ser detectado e qualificado na mesma forma que as placas de Lice, produzidas por bacteriófagos em monocamadas de bactérias, sendo informado como UFP. Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínua. As células de linhagem primária derivadas de fragmentos de tecidos tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploides, derivadas de embriões humanos, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo do vírus da raiva na produção de uma vacina antirrábica chamada da vacina humana diploide. As células de linhagem contínua são utilizadas na multiplicação rotineira de vírus em laboratórios. São células transformadas, aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagem imortais. Uma dessas linhagens, a célula foi isolada do câncer de uma mulher falecida em 1951, após um ano de cultivo em laboratório. Muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiram no seu uso para a multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento e na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio desse método.
A ideia do cultivo celular, dada no final do século X1X, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linguagens celulares requer pessoal treinado com experiência considerável e trabalhando em tempo integral devido a essas dificuldades. A maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios de referência especializados nessa função. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como ERTEM, blotting, são os métodos de identificação mais comumente utilizados. Nesse teste, o vírus é detectado e identificado por sua reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com detalhes no capítulo 17. Em alguns testes imunológicos para a identificação viral no capítulo 18. Os virologistas podem identificar e caracterizar os vírus por métodos moleculares modernos, com o uso de poliformismo, de tamanho de fragmentos de restrição e da reação de cadeia da polimerase. A PCR foi utilizada para amplificação do RNA viral e identificação do vírus da encefalite do oeste do Nilo nos Estados Unidos em 1999 e do coronavírus associado a SARS na China em 2002. Multiplicação viral. O ácido nucleico é um vírus que contém somente uma pequena quantidade de genes necessária para a síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais do vírus, como nas proteínas do capítulo, e das genes que codificaram algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são aqueles que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento do ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos, o tRNA e a produção de energia são fornecidos pela célula hospedeira e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais. Embora os menores vírus não envelopados não contenham nenhuma enzima, os vírus maiores podem possuir um ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando na sua maquinaria metabólica. Um único vírus pode dar origem em uma única célula hospedeira. Algumas ou menos milhares de partículas virais iguais, esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus indefinidamente. A multiplicação dos vírus pode ser demonstrada como uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecções de todas as células de uma cultura e posterior teste de meio de cultura, e das células quando a presença de vírus, proteínas e ácidos nucleicos virais. Multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual um vírus penetra e é liberado na célula hospedeira possa variar, o mecanismo básico de multiplicação viral é similar para todos os vírus. Os bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto o ciclo licogênio, a célula hospedeira permanece viva. Visto que os bacteriófagos
T pares são os mais estudados, descrevemos sua multiplicação em seu hospedeiro, e coli com um exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos T pares, o ciclo lítico. Ovírons do bacteriófagos T pares são grandes complexos não envelopados, com uma estrutura característica de cabeça e cauda mostrada na figura. O tamanho de seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% do DNA de uma bactéria. Ainda que esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes, o ciclo de multiplicação desse vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: adorção, penetração, biossíntese, manutenção e liberação. Adorção. Após uma colisão ao caso entre partículas do fago e das bactérias, a adoção ou ancoragem ocorre durante esse processo. Um sítio de adoção no vírus se liga ao sítio do receptor complementar na parede das células bacterianas. Essa ligação consiste em uma interação química na qual se formam ligações fracas entre o sítio de adoção e o receptor celular. Os bacteriófagos T pares possuem fibras na extremidade da cauda que servem como sítios de adoção. Os receptores complementares estão na parede da célula bacteriana. Penetração. Após a adoção, os bacteriófagos T pares injetam seu DNA dentro da bactéria. Para isso, a cauda do bacteriófage libera uma enzima, a lisozima, que destrói uma porção da parede celular bacteriana. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fogo se contrai e o centro da cauda atravessa a parede da célula bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através do lúmen na cauda e na membrana plasmática. O capsídeo permanece do lado de fora da célula bacteriana. Portanto, a partícula do fungo funciona como uma seringa hipodérmica, injetando o DNA dentro da célula bacteriana. Biossíntese. Assim que o DNA do bacteriófage alcança o citoplasma da célula hospedeira, ocorre a biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro é interrompida pela degradação do seu DNA, induzida pelo vírus pela ação de proteínas virais que interferem com a transcrição ou pela inibição de tradução. Inicialmente, o fago utiliza várias enzimas e os nucleóides das células hospedeiras para sintetizar cópias do seu DNA. Logo a seguir, tem início a biossíntese das proteínas virais. Todo o NRA transcrito na célula correspondente a mRNA transcrito a partir do DNA do fogo para a síntese de enzimas virais e das proteínas dos capsídeos viral. Os ribossomos, as enzimas e os aminoácidos da célula hospedeira são utilizados na síntese do capsídeo viral. Por um período de vários minutos após a infecção, fagos completos não são encontrados na célula hospedeira. Não são na célula hospedeira, somente componentes isolados. DNA e proteína podem ser detectados. Esse período da multiplicação viral, no qual vírus complexos infectativos ainda não estão formados, é denominado período de eclipse. Maturação. A próxima sequência de eventos consiste na maturação. Durante esse processo, vírus completos são formados a partir do DNA e dos capsídeos. Os componentes virais se organizam espontaneamente, formando a partícula viral, eliminando a necessidade de muitos genes. São estruturais e de outros produtos gênicos. As cabeças e as caudas dos fagos são montadas separadamente a partir de subunidades de proteína. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Liberação. O estágio final da multiplicação viral é a liberação dos vírus de célula hospedeira. O termo lise geralmente é utilizado para essa etapa da modificação dos fagos T pares, pois nesse caso a membrana citoplasmática é rompida. A lise. A lisozima, codificada por um gene viral,
é sintetizada dentro da célula. Essa enzima destrói a parte celular bacteriana, liberando os novos bacteriófagos produzidos. Os fagos libertados infectam outras células sustentáveis vizinhas, e o ciclo de multiplicação viral é repetido dentro dessas células. Bacteriófago, lambda ou ciclo lisogênico. Em contraste aos bacteriófagos tepares, alguns vírus não causam lise e morte celular. Quando se multiplicam nas células hospedeiras, esses fagos lisogênicos, também denominados fagos temperados, podem induzir um ciclo lítico. Entretanto, são capazes de incorporar seu DNA ao DNA da célula hospedeira para iniciar um ciclo lisogênico. Na lisogênia, o fago permanece latente, inativo. As células bacterianas hospedeiras são conhecidas como células lisogênicas. Após a fermentação, uma célula de E. coli, o DNA do fago originalmente linear forma um círculo. Esse círculo pode se multiplicar e ser transcrito, levando à procura de novos fagos e a lise celular. Alternativamente, o círculo pode se recombinar com o DNA bacteriano circular e se tornar parte dele. O DNA do fago inserido na célula passa a ser chamado de profago. A maioria dos genes do profago é reprimida por duas proteínas repressoras codificadas pelo genoma do profago. Esses repressores ligam aos seus operadores e interrompem a transcrição de todos os outros genes do fago. Dessa maneira, os genes do fago, que poderiam direcionar a síntese e a libertação de novos vírus, não desligados da mesma forma que são desligados os genes de E. coli, comandados pelo Open LAC, quando ligado ao repressor LAC. Sempre que a maquinaria celular replica o cromossomo bacteriano, o DNA do profago também será replicado. O profago permanece lentamente na progênie celular. Entretanto, um evento espontâneo, raro ou mesmo a ação da luz UV ou de determinada substância química pode levar à extinção do DNA do profago e ao início do ciclo lítico. Quais são as diferenças entre o ciclo lisogênico e o ciclo lítico? A lisogênia apresenta três sequências importantes. Em primeiro lugar, as células lisogênicas são imunes à reinfecção pelo mesmo fago. A segunda consequência é que as células hospedeiras podem exibir novas propriedades, o que é conhecida como conversão. Por exemplo, a bactéria Corybacterium dipteriae, que causa a difteria. É um patogênico cujas bacterióticas promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria só pode produzir toxina quando possui um fago temperado, pois o gene codifica para a toxina está no profago. Em um outro exemplo, somente o Streptococcus, que carregam um fato lisogênico ou temperado, são capazes de produzir a toxina relacionada com a síndrome do choque tóxico. A toxina produzida pelo Clostridium botulinum. A bactéria que causa o botulismo é codificada por um gene do profago, assim como a toxina Shiga, que é produzida por capaz patogênico de E. A terceira consequência da lisogênia é que ela torna possível a transduação especializada. No capítulo 8, foi visto que os genes bacterianos podem ser empacotados em um capsídeo de fago e transferidos para outra bactéria por um processo chamado de tradução generalizada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido por esse processo, porque o cromossomo do hospedeiro está fragmentado em pedaços que podem ser empacotados em um capsídeo de fago. Entretanto, na tradução especializada, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A tradução especializada é medida por um fago lisogênico que empacota o DNA bacteriano junto com seu próprio DNA.
No mesmo capsídeo, quando um prófago é excisado do cromossomo bacteriano, genes adjacentes de ambos os lados podem permanecer ligados ao DNA do fago. O bacteriófago carrega de seu hospedeiro galactose positivo o gene GAL, responsável pela fermentação da galactose. O fago transfere esse gene para uma célula lactase negativa, tornando-a G-lactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogênia. Os vírus animais que permanecem lentamente por longos períodos dentro das células, sem se multiplicar ou sem causarem doenças, podem estar inseridos no cromossomo da célula hospedeira ou permanecer separados, mas estar em um estado reprimido. Vírus que causam câncer também podem ser latentes, como será discutido mais adiante nesse capítulo. Multiplicação de vírus animais. A multiplicação dos vírus animais segue o padrão básico da multiplicação das bacteriófagos, mas com várias diferenças, resumidas na tabela 13. Os vírus animais diferem dos fagos do seu mecanismo de penetração dentro da célula hospedeira. Além disso, uma vez dentro da célula, a síntese é a montagem de novos componentes virais que são ligeiramente diferentes. Em parte devido à diferença entre as células procariocas e eucariocas, os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados nos fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferem quanto aos mecanismos de manutenção e liberação e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira. Na discussão que segue sobre a multiplicação de vírus animais, consideramos o processo comum ao vírus do DNA e de RNA. Esses processos são a adorção, penetração, desnudação e liberação. Examinaremos também a diferença entre os dois tipos de vírus com relação ao processo de biossíntese. Adorção. Como bacteriófagos, o vírus animais possuem sítios de absorção que se ligam a sítios receptores na superfície da célula hospedeira. No entanto, os receptores das células animais são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática. Além disso, os vírus animais não possuem apêndices, como as fibras da cauda de algumas bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Esses sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. No adenovírus, que são vírus icosaédrico, são pequenas fibras nos vértices do icosaedro. Na maioria dos vírus envelopados com o vírus influenza, os sítios de adorção são espículos localizados nas superfícies do envelope. Logo que uma espícula se liga ao receptor da célula hospedeira, sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios complementa o processo de adorção. Os sítios receptores são característica genética do hospedeiro, consequentemente. O receptor para um determinado vírus pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar a diferença individual na sua suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, pessoas que não possuem o receptor celular para o parvovírus B19 são naturalmente resistentes a infecções e não desenvolvem a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adorção pode levar ao desenvolvimento das drogas, que previnam a infecção viral. Anticorpos monoclonais que se ligam ao sítio de adorção dos vírus ou da receptores celulares poderão em breve ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração. Após a absorção ocorre penetração nas células eucariocas. O vírus penetram pelo processo de pinocitose, que é um processo celular ativo, através do qual nutrientes e outras moléculas entram na célula. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados do exterior da célula
no interior da célula e que são levadas para o seu interior para serem digeridos. Se um vírus se ligar em uma evaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira em potencial, esta envolverá o vírus formando um vesícula. O vírus envelopado pode penetrar no interior da célula por um processo alternativo denominado fusão, o que o envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o capsídeo. Desnudamento. Durante o período de eclipse da infecção viral, os vírus são desmontados e não são observadas partículas virais dentro da célula. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico. Uma vez que o vitão está dentro de uma vesícula endocítica, o capsídeo é ingerido quando a célula tenta digerir o conteúdo vesicular. Nos vírus não envelopados, o capsídeo pode ser liberado dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais concluem o processo de desnudamento por ações de enzima lisomais da célula hospedeira. Degradam o capsídeo viral. O desnudamento dos poxvírus é concluído por uma enzima específica codificada pelo genoma viral e sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver inclusivamente enzimas do citoplasma da célula hospedeira. Pelo menos para um vírus, o poliovírus, o desnudamento começa enquanto o vírus ainda está ancorado à membrana plasmática da célula hospedeira. A biossíntese dos vírus de DNA. Geralmente, os vírus de DNA replicam seu genoma no núcleo da célula hospedeira, usando enzimas virais e sintetizam as proteínas do capsídeo e outras proteínas no citoplasma usando enzimas do hospedeiro. As proteínas migram então para o núcleo e são reunidas com o DNA recém-sintetizado para formar os novos vírions. Os vírions são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são libertados. O herpevírus, o papovavírus, os denomivírus e o hepadinavírus seguem esses padrões de biossíntese. O poxvírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. Após a adorção, a penetração e o desnudamento, o DNA viral é libertado para o núcleo da célula hospedeira. A seguir, ocorre a transcrição de uma porção do DNA viral que codifica o gene precoce, seguida da sua tradução. Os produtos desse gene são enzimas requeridas para a multiplicação do DNA viral. Na maioria dos vírus de DNA, a transcrição precoce é realizada pela transcriptase do hospedeiro. Os proxvírus, no entanto, possuem uma própria transcriptase. Algum tempo após o início da replicação do DNA, ocorre a translação e a tradução dos genes tardios. As proteínas tardias incluem a proteína do capsídeo e outras proteínas estruturais. Isso leva à síntese das proteínas do capsídeo que ocorre no citoplasma da célula hospedeira. Após a migração das proteínas do capsídeo para o núcleo celular, ocorre a manutenção, o DNA viral e a proteína do capsídeo se mostram para formar os vírus complexos. Os vírus complexos são, então, liberados da célula hospedeira. Alguns vírus que possuem genoma de DNA são descritos a seguir. Adenoviridae, nomeados com referências às adenoides locais de onde foram isolados pela primeira vez. Os adevírus causam doenças respiratórias agudas ou resfriado comum. Poxvidae. Todas as doenças causadas pelo poxvírus, entre elas a varíola humana e a varíola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões putulares. A multiplicação viral iniciada pela transcriptase viral, os componentes virais são sintetizados e montados no
citoplasma da célula hospedeira, Herpesviridae. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de espervírus. São assim denominados por causa do aspecto disseminado das úlceras do herpes labial. Entre as espécies dos herpesvírus humanos estão as que causam o herpes labial, ambos pertencentes ao gênero Simplevirus. HHV3, gênero Varicelo-vírus que causa a captopora. HHV4, ou vírus Epstein-Barr, gênero Lumpocliptovírus, que causa a mononucleose infecciosa. O HHV5, gênero Citomegalovírus. O HHV6, gênero Roseolovírus, que causa a roséola. O HHV7, que infecta principalmente criança, causando um exantema semelhante ao sarampo. E o HHV8, que é o associado ao sarcoma de Kaposi, principalmente em pacientes do AIDS. Papovarilidade. Os papovírus têm seu nome derivado de papilomas ou verrugas, podiomas, tumores e vacuolização, vacúolo citoplasmático produzido por algum desses vírus. As verrugas são causadas por membros do gênero Papilomavírus. Algumas espécies do gênero Papilomavírus são capazes de transformar células e causar câncer. Hepatidinaviridae. O hepatidinavírus são assim designados por serem capazes de causar hepatite e por contém DNA. O único gênero dessa família causa a hepatite B. O vírus que causa a hepatite A, C, D, E, F, G, embora não sejam relacionados entre si, são vírus de RNA. A hepatite é discutido do capítulo 25. Os hepatidinavírus diferem de outros vírus do DNA pelo fato de sintetizarem o seu DNA a partir de RNA, usando a transcriptase reversa viral. Essa enzima é discutida mais adiante, juntamente com o retrovírus, outra família que possui a transcriptase reversa. A biossíntese dos vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que os vírus de RNA, exceto que os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de RNA. Embora os detalhes desse mecanismo estejam fora do objetivo deste texto, os ciclos de multiplicação de 4 tipos de vírus de RNA serão descritos com um propósito comparativo. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. As principais diferenças entre os processos de multiplicação desse vírus residem na forma como o RNA e o RNA viral são produzidos. Após a síntese do RNA e das proteínas virais, o processo de manutaração ocorre de maneira similar a todos os outros vírus animais, como será discutido resumidamente. Picornaviridae. Os picornavírus, como os poliovírus, são vírus de RNA de fita simples. São os menores vírus conhecidos. O prefixo pico, pequeno, mais RNA dá o nome a esse vírus. O RNA do vírus é identificado como fita senso ou fita positiva, porque pode funcionar como mRNA após a adsorção, a penetração e o desnudamento. A fita simples do RNA viral é traduzida em duas proteínas principais que inibem a síntese de RNA. A das proteínas da célula hospedeira e sintetizam uma enzima chamada de RNA polímera, depende de RNA. Essa enzima catalisa a síntese de outra fita de RNA, que é complementar à sequência de bases da fita infectiva original. Essa nova fita denomina fita antissenso ou fita negativa, que serve como molde para a produção de fitas positivas adicionais.
As filas positivas podem servir como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo. Podem se incorporar a elas para formar novos vírus, ou podem servir como molde para a continuação da manutenção do RNA viral, o processo da manutaração ocorre após a síntese do RNA viral e das proteínas virais. Togaviridae. Os tocavírus, entre os quais se incluem os alfavírus e os abovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, também contêm RNA de fita simples positiva. Os togavírus são vírus envelopados e seu nome devia da palavra latim toga, que significa cobertura. Lembre-se de que esses não são os únicos vírus envelopados. Após a síntese de uma fila de RNA negativa, a partir de uma fila de RNA positiva, 2 tipos de MA são sintetizados a partir de uma fila negativa. Um tipo de mRNA consiste de uma fita curta que codifica as proteínas do envelope. O outro tipo é uma fita mais longa que serve como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo e é incorporada ao capsídeo. Rabidoviridae. Os rabidovírus, como o vírus da raiva, lissavírus, geralmente possuem a forma de um projétil. Rabidal deriva do grego e significa bastão, o que na verdade não corresponde a uma descrição precisa da sua morfologia. Eles contêm uma fita simples negativa de RNA. Eles também contêm uma RNA polimerase dependente de RNA, que usa a fita negativa como molde para a síntese de fitas positivas. As fitas positivas servirão como mRNA e como molde para a síntese de novas moléculas de RNA viral. Reoviridae. Os reovírus foram assim denominados de acordo com os ambientes que foram encontrados. O sistema respiratório e entero-digestório dos seres humanos, quando foram descobertos, não foram associados a nenhuma doença, sendo considerados vírus órfãos. Atualmente são conhecidos 3 sorotipos capazes de causar infecções no trato respiratório e intestinal. O capsídeo, contendo o RNA de fita dupla, é digerido após a penetração da célula hospedeira. O mRNA viral é produzido no citoplasma, onde é utilizado para sintetizar novas proteínas vitais. Uma das proteínas virais recém-sintetizada, atual como uma RNA polimerase dependente de RNA para a produção de novas filas negativas de RNA. As filas positivas e negativas de mRNA formam uma fila dupla, que será então envolta pelo capsídeo. Muitos retroviridae. Muitos retrovírus infectam vertebrados, um gênero dos retrovírus, e letivírus inclui a subespécie de HIV-1 e HIV-2, que causam a AIDS. Os retrovírus que causam câncer serão discutidos mais adiante nesse capítulo. A formação do mRNA e do RNA de novos vírus é mostrada na figura 13 e 19. Esse vírus contém uma enzima, a transcriptase reversa, que utiliza o RNA viral como molde para síntese de um DNA de fita dupla complementar. Essa enzima também degrada o RNA viral original. O nome retrovírus devia das letras iniciais de transcriptase reversa. O DNA viral é então integrado ao cromossomo da célula hospedeira, como provírus diferente do profágo. O provírus nunca é removido do cromossomo. Na forma de provírus, o HIV é protegido do síntese imune do hospedeiro e de drogas antivirais. Algumas vezes, o provírus simplesmente permanece em estado lentamente e replica somente quando o DNA da célula hospedeira é replicado. Em outros casos, o provírus é expresso e produz novos vírus que podem infectar células adjacentes. Agentes mutagênicos, como a radiação gama, podem introduzir expressões.
O provírus também pode, no caso dos retrovírus oncogênicos, converter a célula hospedeira em uma célula tumoral. Os possíveis mecanismos para esse fenômeno serão discutidos mais adiante. Maturação e liberação. A montagem do capsídeo proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem, em geral, é um processo espontâneo. Os capsídeos de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionado anteriormente. Exemplos incluem os ortomixovírus e o paramixovírus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporadas à membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa a célula por um processo denominado brotamento, o capsídeo viral adquire o envelope. Após a sequência de absorção, penetração, denudamento e biossíntese do ácido nucleico e da proteína virais, o capsídeo montado brota, empurrando a membrana plasmática. Como resultado, uma parte de membrana, que agora é o envelope, se adere ao vírus. Essa extrução do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira imediatamente e, em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas na membrana plasmática. Ao contrário do brotamento, esse tipo de liberação geralmente resulta na morte da célula hospedeira. Vírus e câncer. Sabe-se hoje que muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos da doença são semelhantes, mesmo quando um vírus não causa o câncer. A relação entre câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando o virologista William Ehleman e Wolfgang, trabalhando na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causador da leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para aves sadias por meio de filtrados livres de células que continham vírus. 3 anos depois, F. Patton Holt, trabalhando no Instituto Hopkins em Nova York, descobriu que um sacaroma de galinhas podiam ter transmitido de maneira similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus foram descobertos em 1936 em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrando que tumores de glândula mamária de camundongos eram transmitidos das mães para as crias. Através do leite materno, um vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 pela bacteriologista norte-americana Sarah Stewart. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser conhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso, como ocorre em muitas doenças virais. Transformação de célula normal em células tumorais. Quase tudo que pode alterar o material genético de uma célula eucarioca tem o potencial de transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam partes do genoma chamada de oncogenes. Os oncogenes foram identificados pela primeira vez em vírus causadores de câncer e foram considerados parte do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos J. Michael Bishop e Orland E. Vamos receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1989 por terem provado que os genes indutores de câncer transmitidos pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais. Bishop e Vamos mostraram que o gene S, causador de câncer encontrado no vírus do sarcoma aviário, é derivado de uma parte normal de genoma das galinhas. Os oncogenes podem ser ativados para um funcionamento anormal por uma variedade de agentes, incluindo químicos,
mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados de vírus oncogênico ou oncovírus. Sabe-se que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus, uma característica marcante de todas as células hospedeiras, replicando juntamente com os cromossomos celulares. Esse mecanismo é semelhante ao fenômeno da lisogenia bacteriana, podendo alterar da mesma maneira as características da célula hospedeira. As células tumorais sofrem transformação, isso é, adquirem propriedades que não distintas daquelas das células não infectadas ou daquelas infectadas, mas que não foram tumores. Após terem transformadas pelos vírus, algumas células tumorais passam a expressar um antígeno vírus específico, chamado de antígeno de transplante tumor específico, TSTA. Tumor Specific Transplantation Antigen no latim. Em sua superfície e também no núcleo, chamada de antígeno T, as células transformadas tendem a ser menores arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas, como o número anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados. Vírus de DNA oncogênicos. Os vírus oncogênicos fazem parte de inúmeras famílias de vírus com gênoma, DNA. Essa família inclui Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae, Papoviridae e Hepataviridae. Entre os papovírus, o papilomavírus causa câncer uterino cervical. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo papilomavírus humano, HPV. O HPV-16 é responsável por cerca de metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra HPV-S, incluindo o HPV-16, é recomendado para crianças de 11 até 12 anos de idade. O vírus Epstein-Barr foi isolado em 1974 por Michael Epstein e Giovanni Barr a partir de células de linfoma de Burkitt. O potencial cancerígeno desse vírus foi observado acidentalmente em 1985, quando o garoto chamado David recebeu um transplante de medula óssea. Quando alguns meses depois do transplante, David morreu de câncer. Uma autopsia revelou que o vírus havia sido inadvertidamente introduzido no garoto, junto com o material da transplante da medula. Um dos outros vírus genoma DNA que causa câncer e o vírus da hepatite B, HBV, de hepatite B vírus. Muitos estudos realizados em animais claramente indicam a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolveram câncer de fígado tiveram infecções prévias por HBV. Vírus de RNA oncogênicos. Entre os vírus de RNA, somente os oncovírus da família Retrovidae causam câncer. Os vírus da leucemia de célula T humanas são retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T em seres humanos adultos. As células T são um tipo de células brancas do sangue envolvidas na resposta imunológica. Os vírus do sarcoma felino, aviário e murino, bem como o vírus de tumor de mama em camundongos, também são retrovírus. Um outro retrovírus, o vírus da leucemia feita, causa leucemia em gatos e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para a detecção do vírus no soro dos gatos. Como as infecções latentes e persistentes se diferem? A capacidade dos retrovírus em induzir tumores está relacionada com a produção da transcriptase reversa pelo mecanismo descrito anteriormente. O provírus, que é uma molécula de DNA de fita dupla sintetizada a partir do RNA viral, se torna integrado ao DNA da célula hospedeira. Com isso, o novo material genético é introduzido no genoma do hospedeiro e está
E essa é a razão principal pela qual o retrovírus contribui para o câncer. Alguns retrovírus possuem oncogenes, outros possuem promotores que ativam os oncogenes ou outros fatores causadores do câncer. Infecções virais latentes. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doenças. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os herpevírus humanos podem permanecer na célula hospedeira por toda a vida do indivíduo. Quando os herpevírus são retirados por imunossupressão, a infecção resultante pode ser fatal. Um exemplo clássico de infecção latente é a infecção da pele causada pelo herpes labial. Esse vírus habilita as células nervosas do hospedeiro, mas só causa danos quando for ativado por um estímulo com febre ou queimaduras de sol. Daí o termo em inglês fever blister, úlcera febril. Em alguns indivíduos, os vírus são produzidos, mas os sintomas nunca aparecem. Embora uma grande proporção da população humana possa o vírus que causa herpes labial, somente 10 a cada 15% dessa população apresentam a doença. Os vírus causadores de algumas infecções latentes existem em estado lisogênico dentro das células hospedeiras. O vírus da catapora, do gênero varicelovírus, também pode existir em estado latente. A catapora varicela é uma doença de pele geralmente contraída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue, podem atingir os nervos onde permanecem latentes. Mudanças na resposta imune, células T, podem mais tarde ativar os vírus latentes, levando ao desenvolvimento do herpes zoster. Os exantemas causados pelo herpes zoster aparecem na pele ao longo do nervo em que os vírus estava latente. O herpes zoster ocorre a 10 a 20% das pessoas que tiveram varicela. Infecções virais persistentes. Uma infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em um longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, em alguma infecção viral persistente são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma rara de panencefalite subaguda esclerosante. Vários anos após causar o sarampo, uma infecção viral persistente é aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque a maior parte dos casos, os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período, em vez de aparecerem repetidamente. Prions. Um número pequeno de doenças infecciosas é causado por prions. Em 1982, o neurobiologista norte-americano Stanley Prince, sua neurológica em ovelha, denominada SCRAPI, a infectividade do tecido cerebral contaminado por SCRAPI é reduzida após o tratamento com próteses, mas não por tratamento com radiação, sugerindo que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Prussiner cunhou o nome prion da expressão protein infectium partice, proteína proética infecciosa. Atualmente existem 9 doenças animais incluídas nessa categoria, entre elas a doença da vaca louca, que surgiu nos rebanhos da Grã-Bretanha em 1987. Todas são doenças neurológicas, denominadas encefalopatias espongiformes, devido ao desenvolvimento de grandes vácuos no cérebro. As doenças humanas são curu, doenças de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Gestalt-Stutzschick e insônia familiar fatal. As doenças neurológicas são discutidas no capítulo 22. Essa doença se manifestam em membros da mesma família, o que indica uma possível causa genética. Entretanto, não podem ser puramente herdadas, já que a doença da vaca louca surgiu em gado alimentado com ração feita com carne de ovelha contaminadas com SCRAPI, e a nova variante bovina foi transmitida aos seres humanos pela ingestão de carne bovina mal cozida.
Além disso, a GJD foi transmitida por ter sido nervoso transplantado e por instrumento cirúrgico contaminado. Essa doença não causada por uma glicoproteína normal do hospedeiro, denominada PRPC, de proteína prion-celular, que é convertida em uma forma infecciosa denominada PRPSC, de proteína SCAPI. O gene que codifica para a proteína PRPC se localiza no cromossomo 20 em seres humanos. Evidentemente, recente sugerem que a proteína PRPC esteja envolvida na regulação do norte celular. Uma hipótese para explicar como um agente infeccioso que não possui ácido nucleico pode se replicar é apresentada na figura 13. A causa real do dano celular não é conhecida. Os fragmentos das moléculas de PRPSC se acumulam no cérebro formando placas. Essas placas são usadas para diagnósticos post-mortem, mas não para recém ser a causa do dano celular. Vírus de plantas e viroides. Os vírus de plantas se aparecem em muitos aspectos, como os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos nucleicos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem multiplicar dentro de células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grãos e economicamente importante como feijão, milho e cana-de-açúcar. E na batata, os vírus podem causar mudanças de coloração, crescimento deformando, definhamento e interrupção do crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permanecem sem sintomas e atuam somente como reservatório da infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parede celular impermeável. Os vírus devem entrar através de abrações ou de introduzidos juntamente com parasitas de plantas como os nematóides, os fungos e, mais frequentemente, os insetos que sugam a seiva da planta. O pólen ou a semente de uma planta infectada podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em protoplastos, células vegetais cuja parede celular foi removida, e em culturas de células de insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços de pequenos de RNA com cerca de 300 a 400 nucleotídeos. Somente assim, qualquer envoltório proteico ou nucleotídeos em geral são pareados internamente de forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada, o que provavelmente protege do ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica para nenhuma proteína. Até agora, os viroides têm sido identificados como patógenos exclusivos de plantas. Infecções por viroides, como o viroide do tubérculo afilado da batata, resultam em perdas anuais de milhões de dólares em danos causados às lavouras. Pesquisas atuais revelaram similaridades entre as sequências de bases dos viroides e dos introns. Recorde do capítulo 8. Que introns são sequências de material genético que não codificam polipeptídeos. Essas observações têm conduzido à hipótese de que os viroides teriam envolvido dos introns, levado à especulação de que no futuro pesquisadores podiam vir a descobrir viroides animais.